que Jesus Cristo fez, em todos os lugares que Ele foi, e tudo que Ele falou, desde o seu nascimento, vida e morte, tudo foi meticulosamente planejado. Nada foi por acaso, nada foi coincidência, mas foi tudo providência de Deus. Mas o plano A de Deus era aquilo que nós vimos lá no Éden, quando Deus vinha no virar da tarde, no virar do dia, para falar com Adão e Eva. Aquele era o plano A, ter uma intimidade comigo e com você. Mas um dia Adão e Eva resolveram pisar na bola. Foi então aí que Deus foi obrigado a criar o plano B, pois abrir mão de mim e de você estava fora de cogitação. Ele então preferiu sacrificar seu filho, o seu único filho. Seu nascimento em Belém foi um show. Sua entrada em Jerusalém foi triunfal. Sua subida ao Calvário foi o espetáculo mais popular da terra. E suas 8 frases na cruz fechou com chave de ouro o meu e o seu destino. Foi na cruz que Jesus soltou 8 frases que selaria de uma vez por toda a nossa vida para sempre. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Aprendam comigo em nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Pastor Rivanil Jesus, mais uma vez na tela do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone, para trazer, meu Deus do céu, a 9ª mensagem da nossa maratona. Senhor, eu preciso de um milagre. Hoje qual é o tema? As 8 frases da cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus foi crucificado, depois que já estava pregado na cruz, ele soltou 8 frases. Nenhuma foi por acaso. Todas de profundo significado para mim e para você. Mas são frases que passam muitas vezes despercebidas, e muitas vezes nós pegamos uma frase ou outra fora do contexto, fica forte. Uma vírgula na palavra de Deus é forte. Mas quando você junta as 8 frases e você vê a profundidade, o significado daquilo para mim e para você, eu fico arrepiado. É algo assim, de deixar você de queixo caído. Como Deus pensou em tudo. Como Deus planejou tudo para nos salvar, para nos resgatar, para ter uma vida conosco. Que milagre é esse? Um Deus tão grande que no mundo inteiro não pode conter a sua grandeza, e ao mesmo tempo tão pequeno que cabe dentro de mim. Oh Espírito Santo de Deus, que Deus é esse? As 8 frases da cruz, eu vou colocá-las na ordem cronológica da maneira que aconteceu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Primeira frase dita na cruz por Jesus. Lucas 23, 34 registra isso. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Louvado seja o nome do Senhor. O que significa isso para mim? O que significa essa frase para você? Meu irmão, minha irmã, para que Deus tivesse colocado o plano B em prática, teria que haver o desejo primeiro do perdão. Se não houvesse uma reconciliação, se não houvesse um processo de Deus querer se reaproximar de nós, o plano B não existiria. Ele
Ele simplesmente podia ter dito, olha, não quero mais nada com isso aqui. E destruído tudo. Não abrir e fechar de olhos, mas não. Ele decidiu, ele preferiu escolher o caminho mais difícil, que é sacrificar o seu único filho. Então, quando Deus decidiu fazer o plano B, já existia no coração dele o perdão. Eu vou dizer uma coisa que choca muitas pessoas, mas eu vou dizer uma coisa para você. Aprenda isso em nome de Jesus. Aprenda! O perdão que gera milagres, veja bem, o perdão que coloca você cara a cara com o milagre e coloca você num patamar espiritual superior aos homens normais, aos demais mortais da terra, é o perdão feito pelo ofendido e não pelo ofensor. Quem deve pedir perdão não é quem ofendeu, e sim o ofendido. Esse é o perdão que gera milagre e te coloca... É o que separa os homens dos meninos, vamos dizer assim. Sabe lá sobre tomar leite? Vocês têm que tomar leite, que é menino. Então o que separa os homens dos meninos é isso. Alguém me ofendeu. Eu fico aqui. Se ele não vier pedir perdão, não quero nem saber. Não. Ele me ofendeu? Irmão, vem aqui. Eu quero pedir você que me perdoa. Olha, por quê, irmão? Me perdoa, porque aquele dia você estava nervoso, você falou horrores para mim. E eu não soube te entender, o seu momento. Eu não soube te entender. Você fez coisas terríveis contra mim, mas era o meu dever agir diferente com você. Então eu estou aqui para te pedir que me perdoa. Meu filho, o camarada, você não quebra as 4 pernas dele porque ele só tem 2. Mas o dia que você aprender a colocar isso em prática, pedir perdão pro ofensor. Porque tem gente que diz o seguinte: olha, irmão, eu vim aqui dizer para você que eu te perdoo por aquilo que você me fez. Até os ímpios fazem isso, irmão. Que vantagem que tem isso? Que vantagem que tem isso? Até os ímpios fazem isso. Olha, irmão, eu vim aqui dizer para você que aquilo que você me fez, ó, tá perdoado, viu? Meu filho, até os ímpios fazem isso, não tem vantagem nenhuma. Agora você chegar e dizer assim: olha, irmão, eu fui ofendido, eu fui xingado, eu fui humilhado, fiquei envergonhado com tudo que você me fez, mas eu quero te pedir que me perdoa, porque eu deveria ter agido de forma diferente com você. Eu deveria ter te entendido, a sua fraqueza, o seu momento, o seu erro. Me perdoa. Você quebra as 2 pernas aí porque só tem 2. Senão você ia quebrar tudo. Aí você se coloca num patamar diferenciado. Olha Jesus sendo ofendido, chicoteado, esbofeteado, cuspido, furado. E ele está dizendo: Pai, perdoa. Estevão fez exatamente igual a Jesus. Aleluias! Segunda frase da cruz. A frase da salvação. Lucas 23:43 diz: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso de Deus. Jesus conversando com Dimas. Tudo isso aqui é lição para mim e para você, irmão. Jesus não fez nada disso aqui banal para alcançar 1, 2 pessoas, não. Isso aqui foi para alcançar a humanidade. A morte de Jesus não foi por 1 nem por 2, foi pela humanidade. Mas se toda a humanidade resumisse numa só pessoa, ele teria morrido. Mas como é uma multidão, ele morreu pela multidão. Então as frases não foram para o Dimas apenas. Essa frase é para mim e para você. Ainda hoje estarás comigo no paraíso de Deus. Isso aqui está dizendo para você o seguinte: olha, quando ninguém dá mais nada por você,
quando ninguém mais acredita em você, quando ninguém mais olha para você, quando a sua única luz no fim do túnel é a morte certa, é nessa hora que eu entro na sua vida para fazer a diferença. Louvado seja o nome desse meu Jesus amado. Terceira frase da cruz. João capítulo 19, versículo 26 e 27. Jesus então estava ali pregado na cruz. E ele olhou para baixo e viu ali a sua mãe. E viu João, o discípulo a quem Jesus amava, segundo o livro diz assim. O discípulo a quem Jesus amava, quem era? João. O discípulo do amor. Aleluia. Louvado seja o nome. O discípulo que colocou a cabeça assim, ó, no ombro de Jesus, no peito de Jesus. Ah, mas que coisa mais linda, meu Deus. Esse homem tinha intimidade demais com Jesus. Meu Deus do céu, o camarada ter a intimidade de colocar a cabeça no peito de Jesus. Foi o último discípulo a morrer. Isso aqui também fala sobre honrar pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias sobre a face da terra. É o primeiro mandamento com promessa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Com promessa. Com promessa. Aí Jesus olha, pregado na cruz, ele vê a sua mãe ali. E ele diz, mulher! Balança a cabeça para o lado de João e diz assim, ó, eis aí o teu filho. Ela olha para João que está do lado dela. E ele olha para o discípulo e diz assim, eis aí a tua mãe. Segundo a Bíblia, a partir daquele momento, João pegou na mão de Maria e levou ela para a casa dele e cuidou dela até o fim dos seus dias. Mesmo na morte, Jesus mostra o seu grande apreço e amor pela família. Se preocupe não, a sua família está na mão de Deus. Jesus pegou o que ele tinha de melhor para cuidar da mãe dele, o discípulo a quem ele amava, o discípulo do amor. Jesus, ele vai dar o melhor dele para cuidar da sua casa, da sua família. Não se preocupe, o seu casamento, os seus filhos estão nas mãos de Deus. Ele vai dar o melhor. Esse ato aqui de dizer, cuida da minha mãe, não foi por acaso, não. Ele está dizendo, cuida da minha mãe, cuida desse discípulo que eu amo. Pegou os dois que ele amava tanto, colocou juntinho para cuidar um do outro. Aí você vê que o discípulo, o último discípulo que morreu foi João, o discípulo a quem Jesus amava. Meu amado, meu amado, meu amado. Mesmo na morte iminente, dali poucos minutos, ele mostrou o seu amor e o seu apreço pela família. A sua casa está na mão de Deus. Olha, o que mais tem dominado o meu caderno de oração, você já colocou seu nome lá no meu caderno de oração? Não. Manda lá sua mensagem que eu vou colocar. Aqui no YouTube mesmo, lá nos comentários você vai lá, pastor, ora pela minha família, tal, coloca o nome deles e eu vou colocar no meu caderno. E o que mais impera ali no meu caderno é pedir de oração pela família. Pastor, ora pela minha família, ora pelo meu casamento, ora pelos meus filhos. É o maior índice de pedidos é pela família. Então, significa que as pessoas estão preocupadas com as famílias, com as suas próprias famílias. Está vendo que está sendo deteriorada cada dia mais. Então não se preocupe, porque Jesus se preocupa com a sua família. Quarta frase. A frase do silêncio. Você sabia que do meio-dia até 3 horas da tarde não houve nenhum som da boca de Jesus? Não houve nada, ninguém conversou. Houve um silêncio ensurdecedor na terra do meio-dia até as 3 horas da tarde. Ninguém falou nada, não houve som na terra. Não houve som na terra. Houve então, essa é a frase
frase do silêncio. Não tem nada registrado na Bíblia. Do meio-dia às 3 horas da tarde, daquele dia fatídico da morte de Jesus. Nenhuma palavra foi registrada. O que é que Jesus está dizendo? Aí você pensa o seguinte: nesse silêncio, então, ninguém fez nada, Deus não fez nada, Jesus não fez nada. Esse silêncio é pensado. Não foi nada por acaso, não, meu filho. Foi tudo meticulosamente planejado. Não se preocupe com o silêncio de Deus na sua vida. O silêncio na terra significa uma grande conferência no céu por você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não se preocupe com o silêncio de Deus. Quando Ele não está falando, Ele está trabalhando. Quinta frase de Deus, de Jesus na cruz do Calvário. A frase do sofrimento espiritual. Ah, meu irmão, aqui nós chamamos de feridas da alma. Eu disse para você que Deus ia curar feridas na alma, não foi? Você lembra que eu falei para você? Deus vai começar a curar. Eu tenho certeza que pessoas já vão mandar o testemunho. Eu estou pedindo para você, mande seu testemunho, que a partir do mês que vem eu vou colocar no meu mural testemunhos de pessoas que receberam um milagre através em algum momento na sua vida, onde eu estivesse pregando. Eu recebi um testemunho agora maravilhoso de pessoas. Eu tenho testemunho de pessoas de paralítico que 20 anos na cadeira de roda, que voltaram a andar. Pessoas que eram mulheres que eram estéreis e tiveram filhos. Eu tenho vários e vários testemunhos. Vários testemunhos. Eu não vou contar aqui, que você vai pensar que eu estou contando vantagem. Eu vou esperar as pessoas mandar as mensagens, vou postar lá. Aí você entra no privado da pessoa, conversa com ela e vê. Pergunta a ela, isso aqui aconteceu mesmo? É coisa que se eu contar para você aqui, você não vai acreditar, não. É milagre, meu irmão. Estou falando de milagre. Uma pessoa na cadeira de roda há 20 anos, o que você acha? É milagre? Vou começar a postar os testemunhos a partir de setembro agora. Pelo menos 2 vezes por semana eu vou soltar testemunhos. Você vai ver os testemunhos. Aí eu quero que você chame a pessoa no direct, no privado, para você saber se é conversa fiada. Aleluias! Sofrimento espiritual foi a quinta frase. Deus meu, por que me desamparaste? 2 coisas importantes nós vemos aqui. Deus virou o rosto para não ver o sofrimento de Jesus. Ele sofre e chora com você. Deus se afastou de Jesus, da cruz, daquela presença. A presença de Deus saiu daquele momento, sabe por quê? Porque a presença de Deus impede a morte. Aprenda comigo em nome de Jesus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os maus e os bons. Não queira viver sem o olhar de Deus sobre a sua vida. Não saia da presença dos olhos de Deus na sua vida. Segunda coisa que eu quero que você aprenda. Estar perto de Deus é estar perto da vida. Porque a presença de Deus impede a chegada da morte. Para Jesus morrer, a presença de Deus teve que sair de perto da cruz. Porque senão a morte não chegaria. Amém ou não amém? Sexta frase da cruz. A frase do sofrimento físico. Amém? Aí vem as enfermidades. As enfermidades, as tragédias. Ele diz, tenho sede. Essa frase, embora subentenda um sofrimento físico, é também um sofrimento espiritual, é uma sede espiritual. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Sétima frase, a frase do triunfo. João capítulo 19, versículo 30. Ele levantou a cabeça para o céu e disse, está consumado. Aqui eu vejo a satisfação de Jesus. Um único momento de satisfação de Jesus.
foi quando ele disse, está consumado. Em outras palavras, está dizendo o seguinte, olha, eu cumpri a missão. Eu cumpri a missão. Com louvor, com honra. Ele tornou-se vencedor naquele momento. Ele se tornou vencedor e fez de você e de mim mais do que vencedores. Foi ali, nessa frase. Quando você sabe que você é mais que vencedor, vou explicar essa questão de vencedor e mais que vencedor. Vencedor é aquele camarada que vai na guerra e vence a guerra e volta para casa. Mas mais do que vencedor é aquele que não foi para a guerra, mas alguém foi para a guerra representando ele, lutando por ele e voltou vencedor. E quando chegou em casa, está aqui, meu filho, você é mais do que vencedor. Você não foi para a guerra, Jesus foi para a guerra por você. Você não foi para a cruz, Jesus foi para a cruz por você, para fazer de você mais do que vencedor. Oitava frase. A frase da entrega. Lucas 23, 46. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lá no início da nossa conversa, eu disse que para Deus não existia a possibilidade de abrir mão de mim e de você. Abrir mão de mim e de você estava fora de cogitação. Jesus mostra aqui também que ele foi até o fim e que ele, como ele sempre dizia, eu e o Pai somos um. Ele tinha a mesma convicção de Deus. Ele estava determinado assim como Deus. Lembra lá no Getsemane, quando Jesus chorou e suava lágrimas, suava gotas de sangue, o seu suor, e ele chorando. E ele dizia assim, Pai, se for possível, passa de mim esse caso, irmãos. Naquele momento, Jesus estava numa agonia tão gigantesca, que ele suava gotas de sangue. A ciência diz que isso é possível acontecer. Mas a pessoa, nós não temos a grandeza espiritual de Jesus. Então, quando a pessoa chega num ponto de suar gota de sangue, ele pega e põe uma corda no pescoço e se mata. Mas Jesus suportou aquilo ali, a agonia da morte. Ele vendo a morte na frente dele, ele diz, Pai, se for possível, passe-me esse cara. Mas aí prevaleceu a obediência e a determinação de ambos. Mas ele disse, antes de fechar a boca, ele disse, mas não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. E a vontade do Senhor é que eu morra. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus visitava o homem na virada do dia, de tardezinha. Jesus aproximou um pouco mais do homem, porque agora ele andava, navegava, ele pescava, ele comia e ele dormia com os discípulos. Aí chega o Espírito Santo e vai um pouco mais além. Ele diz, eu quero morar dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. A paz do Senhor e Deus te abençoe.